Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2.200 no chess.com. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para você erros comuns que os jogadores cometem na faixa aqui dos 1.300, 1.400 de rating, pois agora nós temos aí 1.384, então fica bem ligado aí se você tá nessa faixa ou tá próxima dela, que vai ter bastante dicas interessantes aqui para você melhorar seu nível no xadrez. Então bora começar aqui esse nosso primeiro desafio, lançado aqui a primeira partida, jogando de pretas contra um adversário de 1421, e ele veio aqui com um peão dama. Eu vou responder com D5 também, controlando o centro, cavalo F3, cavalo F6, e agora ele faz C4, levando para as posições do gambito da dama. Eu não vou aceitar o gambito, eu vou jogar aqui com E6, que eu estou jogando o gambito da dama recusado, que é uma defesa simples de se jogar contra o peão dama. E agora ele faz o lance G3, levando para a abertura catalã, onde ele quer fianquetar o bispo aqui em G2. Bom, eu vou agora jogar com o lance bispo B4 cheque. Então, esse lance ele tem o objetivo de tentar deixar as peças do meu adversário um pouco descoordenadas, porque agora, depois de bispo D2, eu vou fazer um lance que pode parecer um pouco estranho, indo até contra os princípios do jogo na abertura, que eu mexo de novo com a mesma peça, mas acontece que agora o bispo não está bem colocado em D2, então é algo que acontece nessa abertura catalã, é algo bem específico, mas não faça isso de ficar mexendo a peça mais de uma vez na abertura. É claro que existem exceções como essa, mas no geral evite fazer esse tipo de coisa nas suas partidas. Bom, ele rocou agora e eu vou jogar com C6, fortalecendo aqui o meu centro. Na sequência, eu quero jogar ali com B6, bispo A6, cavalo de BD7, desenvolvendo assim as minhas peças. E a verdade é que até aqui, meu adversário está jogando perfeito a abertura. Essa é uma posição teórica da abertura catalã. Então, ele está jogando muito bem a partida, desenvolveu as peças, controlando o centro, rocou. E agora ele faz esse cavalo C3, sacrificando um peão de C4. E, bom, se eu jogar D toma C4, cavalo E5, eu posso fazer dama por D4. Então eu vou jogar D toma C4, aceitando o sacrifício dele. Agora ele pode jogar com E4, ficando com o centro de peões. E contra esse cavalo E5, eu posso jogar dama por D4. Bom, essa aqui era a minha ideia. Você pode ver que agora o bispo em D2, ele atrapalha a dama a defender o peão de D4. Então, em muitas situações, esse bispo ele fica mal colocado. Essa aqui é a principal ideia desse lance. Bom, mas o lance bispo B4. Mas agora ele veio com o bispo F4, o que praticamente me obriga a trocar as damas. E eu posso pensar num cavalo D5, por exemplo. No momento eu estou com 2 peões de vantagem. Ele vai acabar recuperando um dos peões, que é o peão de C4. Mas não é muito clara aí a compensação dele ainda. Bom, eu acredito que exista uma certa compensação porque eu estou mal desenvolvido. Mas vamos ver, ele tem que jogar com bastante energia a posição para conseguir fazer valer essa compensação. Porque, por exemplo, depois de cavalo por C4, cavalo por F4, G por F4, e agora ele jogou esse E4, que não parece uma boa ideia. Eu faço cavalo por F4, pegando assim o par de bispos, e agora eu posso até mesmo jogar com B5, sustentando o peão. E agora, depois do E4, ele fechou a diagonal do bispo dele, deixando o bispo muito passivo. A4, se A6 ele vai trocar e cavalo B5. Talvez eu possa jogar um F6 primeiro, cavalo F3 e B4. É uma ideia. Eu vou expulsar esse cavalo primeiro com F6, perguntando o que ele quer fazer com esse cavalo de E5. Ele não tem muitas casas, vai acabar tendo que voltar esse cavalo para F3.
E agora eu vou ter que tomar uma decisão se eu avanço B4 imediatamente ou não. Eu acredito que sim, eu acredito que vou fazer B4, porque meu bispo pode ser desenvolvido para A6 muitas vezes. Vamos jogar agora com B4. E se eu precisar defender esse peão de C4, eu tenho o recurso de bispo A6, defendendo ali o peão. Bom, a posição ainda tem jogo, mas é uma posição um pouco delicada aí para as brancas. Tem que achar vários lances para tentar manter aí algum jogo ainda. Bom, agora cavalo de BD7 é um lance. Posso jogar cavalo D7. Ele veio com torre C1. E aí que tá. A minha ideia a princípio seria devolver o peão com cavalo C5. Porque aí contra a torre C4 tem o bispo A6. E depois de torre C2, eu posso jogar com B3. Torre D2 e cavalo por A4. Se torre A1, bispo B5. Bom, isso parece interessante, cavalo C5, ativando aqui as minhas peças. E se jogar a torre por C4, recuperando o peão, eu vou ter esse bispo A6, ganho tempo em cima da torre. Torre C2 forçado para defender o bispo, então eu jogo B3, forçado torre D2, e agora eu faço cavalo por A4. Bom, ele não entrou em nada disso, ele jogou com E5. Interessante. E agora F5, eu ataco esse cavalo. E ele pode voltar o cavalo para E3 para tomar em C4. Interessante a ideia. Não estou podendo tomar lá em A4 porque tem um bispo por C6. Mas de qualquer forma, posição tá difícil para as brancas. Porque agora dá para pensar em bispo B7, dá para pensar em bispo A6. O que pode ser mais forte, hein? Bispo B7 ou bispo A6? Bispo B7, cavalo C4, cavalo por A4. Ele pode ter um cavalo A5. E C3 é um lance também que eu não posso descartar. Se B toma C3, agora B3. Bispo C6, torre B8. A posição parece bem interessante também. Mas eu tô com a tendência em jogar o bispo A6. Bispo A6, cavalo. Então, torre C8. A posição não é tão simples assim. Então, cavalo D4 chegando também. Não tão fácil. Vou jogar esse bispo A6. Mas tem que tomar uns cuidados aqui ainda. Pegar um cavalo D4 um dia. Mas vamos resolver agora. Se eu jogar cavalo por A4... É que tem um cavalo D4 que tá me incomodando bastante, esse cavalo D4 chegando. Inclusive, eu tô querendo jogar um lance como torre D8, porque agora ele tá com umas peças penduradas. A verdade é essa, não dá para tirar esse cavalo de C4 que tá caindo o cavalo em E2. Inclusive, ele fez isso. Inclusive, veio aqui uma pendurada, mas ainda tá caindo meu cavalo em C5, mas vamos ver se ele consegue escapar disso, porque esse torre D2 agora tem cavalo B3, esse torre E1 tem cavalo D3. E aí ele entregou uma peça, na verdade. Olha, o cara jogou muito bem essa partida, vem jogando assim muito acima da média. Ali a abertura cheio de lances teóricos, depois jogou firme a partida. Mas no fim ele acabou cometendo aqui o erro que a maioria dos jogadores comete. Eu diria que assim, 90% dos jogadores aqui na faixa até os 1500 perdem por conta disso, que é entregar peça. Então, vai jogando bem, joga bem a abertura, encontra ali os lances, consegue jogar o meio jogo, mas chega um momento que dá aquela entregada
que entrega uma peça inteira igual ele acabou fazendo agora. Que a partida estava complicada, por exemplo, se ele tivesse feito cavalo D4, tá confuso ainda, ele tá ali encontrando recursos, mas ao invés disso, ele faz aí o cavalo D6 e cai uma peça inteira, cai ali o cavalo em E2 indefeso. Então, uma dica que eu te dou para você que está aí nessa faixa de rating, o que você pode fazer? Sempre que você pensar em fazer um lance, pensa se o seu adversário não tem um lance muito forçado pela frente. O que é um lance forçado? É lance que ataca a peça, é lance que captura a peça, é lance que é cheque, é lance que ameaça mate. Então só dá aquela olhada assim, pô, se eu fizer tal lance, ele não tá tomando uma peça minha, ele não tá fazendo um lance muito ativo, porque assim você evita esse tipo de erro igual ao do meu adversário. Ele vinha fazendo uma boa partida, mas de repente, depois dessa pendurada, não tem mais o que fazer. Sobrou uma peça inteira e agora vamos ganhar tranquilamente aqui o final. Posso, por exemplo, jogar um lance como bispo C5 com a ideia de bispo D4 e vai cair o peão de B2. É um bispo inteiro de vantagem, não tem como ele segurar essa partida. Vamos jogar bispo D4 e agora pode tentar um bispo E1. Vamos tirar o bispo, por exemplo, o bispo B3 e depois bispo B2. E tá caindo. Mas olha, esse aqui pelo menos, a abertura, ele estudou as aberturas ali. Pelo menos os primeiros lances ali, tudo bonitinho, na catalã, tudo certo. Até mesmo ali o plano é que ele deu uma vacilada, que ele entregou o peão de D4, mas ele poderia ter jogado com E4, é um jeito agressivo de jogar quando o jogador ele sacrifica aquele peão de C4. Né? Um jogador que gosta muito disso é o GM Água, quando ele joga essas catalãs, ele adora sacrificar o peão de C4, ficar com o centro, jogar as posições de ataque. Porque é isso, o catalã tem muita possibilidade dinâmica, possibilidade de ataque. Vou jogar aqui bispo D5 para trocar os bispos. Porque a catalã é uma abertura que você pode jogar tanto de forma super posicional, quanto de uma maneira muito agressiva também. Bom, tomei ali mais um peão, vamos voltar esse bispo. E agora disparar ali o peão de H, ninguém mais segura esse peão. Bom, tomar aqui. E, bom, era para ter jogado H5, o peão escapou aqui, ficou em H6. Vamos lá de H5. Fazer H4, já deixar de pré-move. Ameacei H3. Vamos fazer H3. Opa, deixa eu... Esse é aquele lance chato, é para o cara abandonar mesmo. Quando você faz um bispo E3, assim, você tá com várias peças a mais, ainda vai lá e defende o peão. Aí o cara já abandona. Bom, vamos fazer a revisão da nossa partida. Vamos ver aqui no detalhe tudo o que aconteceu. Então, agora sim, ele deu aqui 84 de precisão para o meu adversário, 93,1 para mim. E a verdade é que ele jogou muito bem a abertura, como eu disse. Posição toda teórica, você pode ver ali no chess.com, aparece sempre aquele livrinho, quer dizer que a posição é teórica. Veio aí bispo E7, bispo G2, roque, C6, cavalo C3. Aceitei o sacrifício de peão. E aqui vem um erro, o primeiro erro da partida, que ele entrega ali o peão de D4. Um lance como E4 seria muito mais forte e a posição é normal, onde ele sacrifica um peão, mas tem um forte centro, posições bem complexas podem surgir dessa variante. Mas aqui ele pendurou um peão, ele entregou o peão de D4. Ele pode até ter ainda alguma compensação por isso, mas a posição é um pouco difícil de se jogar. Então ele está com 2 peões a menos. Você vê que ainda não é uma vantagem decisiva para as pretas, mas é delicado de jogar com as brancas. Agora, deixa eu trocar uma peça. Aqui provavelmente ele já está perdido mesmo, que com o peão em E4, o bispo de G2 não joga mais. No geral, na catalã, você quer que esse bispo em G2 ele fique muito ativo, pressionando ali a ala da dama.
Joguei B5 para segurar o peão, F6, B4, veio o cavalo D7, o computador não gosta tanto, acha que é uma imprecisão, veio o cavalo C5, e agora E5, F5, a posição foi fluindo bem, meu bispo A6 que ele não gostou, ele prefere cavalo D3 imediatamente. Eu joguei com esse bispo A6 e ele tinha a chance de cavalo D4. Cavalo D4 a posição tá confusa, tá um ponto de vantagem ainda para as pretas, mas tem uma confusão por ali. Bom, e agora de novo o cavalo D4 é um lance que eu esperava, só que aí veio o cavalo D6, a última interrogação, o último erro, que é um erro muito comum, como eu expliquei por aqui. A maioria dos jogadores acabam entregando peça em algum momento. Então, faz essa pergunta: existe lance ativo do meu adversário, lance forçado? E aí você tem 4 lances para olhar. É o lance que ataca a peça, é o lance que captura a peça, é o lance que é cheque e é o lance que ameaça mate. Olha esses 4 tipos de lance, você vai evitar em muitas partidas de entregar peça como o meu adversário ele fez aqui. Depois disso a partida já está acabada, aí já não tem mais o que ele fazer. Bora para nossa próxima partida desse episódio de hoje. E se de repente você quer aprender mais sobre isso que eu falei agora, sobre métodos de cálculo para você encontrar as melhores opções para você e para o seu adversário, eu quero apresentar para você aqui a nossa escola de treinamentos de xadrez, que é a Chessflix, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres. E lá na Chessflix você tem acesso às nossas trilhas de treinamento direcionadas para o seu nível de jogo. E lá você pode desenvolver as suas habilidades tanto no cálculo, quanto na estratégia, nas aberturas e nos finais, para alcançar assim o próximo nível no xadrez. Para entrar para a próxima turma da Chessflix, basta você entrar na nossa lista de espera, que assim que for abrir a próxima turma ou surgir novas vagas, você é avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial. E bora lá para nossa próxima partida. Lembrando, o link ele tá na descrição aqui do vídeo, beleza? Vamos para a próxima partida. Vou colocar aqui para jogar. Beleza. Então, vamos com a nossa inglesinha jogando aqui com C4 no lance 1. Essa aqui é a partida que podemos passar aí da faixa dos 1400 de rating. E aqui ele faz D5. Cara, esse é um erro muito comum também para você que está acompanhando aí todo o speedrun, vendo as partidas de inglesa. Eu já perdi a conta de quantos jogadores fizeram D5 e dama por D5, jogando uma espécie de escandinava contra a inglesa. E isso aqui acaba dando muito errado, porque essa dama ela perde tempos. Então, depois do lance cavalo C3, eu desenvolvo a minha peça e ele tem que perder um tempo mexendo a dama de novo. E o resultado disso é que ele acaba ficando atrasado no desenvolvimento. Ele ainda levou a dama para A5 para não voltar a dama para a casa inicial, mas agora eu faço D4, ficando com o centro, já estou melhor desenvolvido. Se ele permitir em algum momento, eu faço E4 também. Ele está jogando uma escandinava, olha só. Para quem joga peão-rei, sabe o que é. É exatamente uma escandinava, mas não vai dar muito certo, não, essa escandinava. Jogar um bispo D2 com a ideia de fazer E4, ficando aí com o centro. E geralmente na escandinava você coloca essa dama em C7, mas vai dar muito errado isso, porque com uma torre em C1, diferente das posições de peão-rei, aqui na inglesa trocou o peão de C e agora a coluna C ela está aberta, então pode ter temas táticos como o cavalo B5 chegando em algum momento. Vou jogar com E4, ficando aí com forte centro de peões. E eu quero simplesmente jogar agora com bispo D3, terminando meu desenvolvimento, rocando pequeno, e vou aproveitar as vantagens que eu já conquistei aqui na abertura, que é ter esse melhor desenvolvimento e o controle do centro. Vou jogar agora bispo D3, ele perdeu mais um tempo com a dama. E agora vem G6, ele está muito otimista aqui com isso, que vai poder jogar bispo G7 e rocar. Bom, jogar E5. E agora cavalo E4, com a ideia de invadir com esse cavalo ou em D6 ou em F6. Por exemplo, bispo G5 é uma ideia. Tô querendo jogar bispo G5 direto.
Posso também jogar um lance como bispo C4 primeiro, com a ideia de jogar bispo toma, e quando o peão toma, bispo G5 para cavalo F6 cheque. Bom, não tenho tanta certeza se é bom isso, mas parece uma ideia interessante. Agora eu jogo bispo G5 intermediário, com a ideia de colocar o cavalo em F6. E se ele tiver que jogar bispo toma F6, cedendo aí o par de bispos e o bispo do fianqueto, ele vai levar mate nas casas pretas. Porque esse bispo ele vai fazer muita falta e os peões fracos, a estrutura de peões aqui deixa muitas debilidades. Olha só, cavalo F6 cheque, ele jogou a dama para a pior casa possível, porque agora eu tomo de bispo e já dá para imaginar uma dama chegando lá na casa H6. A minha ameaça imediata é essa, dama D2, dama H6 e mate em G7. E não é fácil dele evitar isso. Ele vai ter que jogar um dama G4 e dama H5. Agora, por exemplo, já não consegue evitar mais essa ideia. Tô jogando já com dama H6. Então, nessa partida, ele não entregou peça igual na outra, mas ele acabou indo contra todos os princípios do jogo na abertura, saindo cedo com a dama, ficando atrasado no desenvolvimento, e ele tá tendo todas essas dificuldades agora por conta disso. Então não chegou a ser aquele momento em que ele pendura uma peça igual na partida anterior, foi mais relacionado com esses princípios do jogo na abertura. Por isso que é tão importante não ir contra os princípios. Lá, inclusive, na trilha de treinamento que leva o jogador até 1500 dentro da Chessflix, você passa por uma série de aulas aprendendo como usar na prática esses princípios, porque não basta só você saber que eles existem, você tem que ter exemplos para conseguir usar na prática. E, bom, aqui vamos dar mate, dama H6, dama G7, e fazer a revisão dessa nossa partida e já partir para a próxima. Passamos aí dos 1400 de rating, então 93.1 de precisão para mim, 71.3 para o meu adversário. Vamos começar aqui essa revisão. Então D5 interroga. Apesar de falar que é um lance de livro aqui, pode ser um lance de livro, mas é um lance errado, né? Então não vale a pena fazer isso. D5, dama D5. Então já tenho peças desenvolvidas, vou ficar com forte centro de peões também. Ele continuou perdendo tempos com a dama, né? Então muita gente faz isso, tem muito jogador aqui no chess.com que fica fazendo isso nesses níveis até os 1400, ficar mexendo muito com a dama. E aqui G6, percebe? Ele só tem o cavalo desenvolvido, eu já estou com todas as peças desenvolvidas e o centro. Por isso que o computador já dá essa vantagem enorme, ele me dá uma vantagem decisiva. Veio aqui roque, bispo G7, E5, a vantagem só vai aumentando. E aqui o meu lance é razoável. Ele acredita até que a H4 é mais forte, H4 para H5, mas esse é razoável com a ideia de invadir a casa F6. Esse foi meu principal objetivo, jogar bispo C4, mato o cavalo e agora eu invado F6. Ele teve que entregar o bispo e aí já tá levando mate forçado na partida, já não tem mais o que fazer. Bom, bora para nossa última partida desse episódio de hoje, jogando de pretas, e vamos jogar a nossa defesa francesa. Tem sido a variante principal desse nosso speedrun, essa nossa temporada. Variante das trocas, no geral, é uma variante tranquila de jogar de pretas. Nosso bispo, que geralmente é um bispo passivo, ele tá muito ativo nessa posição. Vou jogar agora com sensação de ter feito algo. Talvez eu tenha que definir o centro primeiro. Vou jogar C4. A questão é que se eu fizesse bispo E7, D por C5, bispo C5, torre E1, cheque. Essa posição não parecia muito legal, porque contra bispo E6 ele teria um cavalo G5. Eu joguei C4, se jogar B3, troca em B3. Tá tudo mais ou menos ok.
fazer H6, perguntando o que ele quer fazer com o bispo. E agora... G5. G5, troca, cavalo E4. Pode ser uma ideia, G5, mas... Vou continuar fazendo lances normais de desenvolvimento. Eu não quero definir tão rápido assim um lance como esse, que acaba expondo bastante o meu rei. Mas cedo ou tarde, acredito que eu vou acabar tendo que fazer isso. Porque eu não consigo sair dessa cravada. Olha só, sempre que eu tirar a dama, ele tá tomando em F6. Esse que é o grande problema da posição. Mas vamos ainda insistir mais um pouco, sem o G5, vou jogar com B5, com a ideia de B4, tentar criar alguma debilidade na ala da dama. Agora o G5 eu já gosto mais, porque esse bispo G3 eu troco e estraguei um pouco a estrutura de peões dele. Por exemplo, bispo por G3, dama D6, controla a casa E5, ataca o peão de G, e ele tem umas casas fracas para lidar. Esse foi bem suspeito, RH2, porque eu posso ter o cavalo H5 em algum momento, ou o cavalo E4, dependendo da posição. Olha, eu vou jogar agora a torre E3, atacando o peão de C3. Nossa, minha posição está muito ativa. Vou jogar esse agora, porque ele vai ter que defender esse peão de C3 de alguma forma. Ele não defendeu, vou tomar em C3. Porque se ele jogasse torre C1, a minha ideia seria dobrar na coluna E. As torres estão muito ativas e em algum momento vai ter algum tático em G3. Mas veio aqui uma pendurada mais leve, né? Não foi uma peça inteira, mas entregou um peão. De novo, é aquele conselho que eu dei no início desse vídeo, na primeira partida, que é você prestar atenção nas ameaças. Então, ameacei tomar o peão de C3, ele entregou, ele esqueceu que eu tinha essa ameaça na posição. Bom, cavalo E4 parece um lance forte, torre E8 também parece interessante. Vou jogar com torre E8, pegando assim a coluna, e eu deixo ali a opção de fazer o cavalo E4 em algum momento. Essa já é uma posição onde eu quero muitas vezes simplificar, eu quero trocar algumas peças para ganhar o final com esse meu peão a mais. Peão ali passado, já está em C4. Olha, tá querendo levar um tático aí, hein? Bispo G6, cavalo E4 no próximo, já de olho no peão de G3. Eu tenho a sensação que ele vai levar um tático ali a qualquer momento em cima desse peão de G3. Se jogar aqui um dama E7, como ele defende esse cavalo? Essa é uma questão, hein? Porque se ele tirar o cavalo, eu tô tomando em E2, tá caindo o bispo. Quando você vê uma peça do seu adversário em defesa, uma peça sobrecarregada como essa, esse cavalo em E3, ele tá ali meio pendurado, o bispo em E2 também. Quando você vê esse tipo de situação, fica muito atento, porque essas peças podem ser motivos táticos. Você pode aproveitar taticamente isso para ganhar material do seu adversário. Então, peça em defesa, peça sobrecarregada é sempre tema tático. Então, eu já estava de olho ali que aquele cavalo estava meio esquisito. E agora ele acaba perdendo mais material. Bom, depois de torre F3, bispo H5 é um lance. Acredito que pode ser o mais forte mesmo da posição. Se jogar com torre F5, dama por E3, dama toma, torre toma. E aí, tô ameaçando E2. Acabo ganhando uma peça na brincadeira. E tô ameaçando o bispo F3 também. Sempre que tirar o cavalo tá caindo em E2. Aqui vai cair mais material. Ele jogou torre por F6. Vamos de... Como é isso? Vamos de quê aqui, na verdade? Bom, vamos de bispo por E2.
Eu já ia tomando aqui em F6, mas aí bispo H5 não estava tão claro o que ia acontecer. Ia ficar 2 peças por uma. Mas agora, depois de bispo por E2, ele está com 2 peças atacadas. A torre de F6 e o cavalo de E3. Vamos então tomar esse cavalo agora. Cavalo por E3. Ele vai tentar ameaçar um mate com dama 1 ou dama B2. Aquele último truque. Mas aí eu faço C3, fechando toda a diagonal. Olha só, ele tentou de outro jeito. Vamos jogar bispo D3. Se agora dama C3 ou dama B2, eu faço dama E5. Bom, posso jogar um rei G7 agora, para expulsar essa torre daqui. E depois eu disparo o peão, vamos jogar com C3, C2 e C1, dama. Fez dama A6. Olha que malandro, ameaçou ali um dama F6. Ainda, vamos jogar torre E6 então. Trocar as torres já, lance mais... pendurei uma peça aqui. Eu tava buscando a palavra para falar aqui e pendurei uma peça. Mas o final é tão ganho que tá de boa ainda, mas... Meio desnecessário dar essa peça, hein? Mas os 2 peões passados vão ganhar. Imagino que vão ganhar, né? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Dama E5, A5, dama C5, A6, C2. Calma. Eu não achei a palavra que eu ia falar e ainda entreguei uma peça. Calma aí que... De repente não tá tão fácil assim. Se dama E5, A5, dama E3... Tem que pensar agora. Ó, jogar dama F2. Se A5, C2. Ou dama E3. A5, dama E3, troca, troca, A6, C2, A7, dama E2. Final de damas tem sempre que tomar cuidado, porque se sobe um cheque, um perpétuo ali, de repente consegue ainda empatar a partida. Aí, viu? Tava falando ali do erro de entregar a peça, de repente entregamos ali também. Bom, mas agora acredito que ele tá perdido, né? Que ele fez dama D1, muito passivo. Agora eu faço C2. E vou fazer um rei G6. Tá bom esse lance, rei G6. Vai tentar A5. Mas agora, dama E2, A6, dama D1. Dama E2, A6, dama D1. Tá certo isso? Dama D1, A7, dama C1, A8, dama. Caramba, ainda vou ter que olhar para uns cheques ali na posição, mas a gente tá ganho. Dama D1, A7, dama C1, A8, dama, dama E3, talvez. Ah, posso até jogar rei G7 daí. Isso, vamos de dama D1. Meio desnecessário ficar jogando esse finalzinho aqui de dama. Mas aí ele vai jogar A7. Dama C1. A8 dama. E agora eu faço rei G7. Para que ele não tenha mais cheques na posição.
E agora, qualquer lance que ele fizer, eu tô tirando minha dama. Por exemplo, a dama para E3 para jogar C1 dama, promover a outra dama. E a única casa que eu preciso controlar é a casa de E5, que seria o único cheque dele. Por exemplo, dama D5, eu faço dama E3. Eu controlo esse cheque, controlo o peão de G5, ameacei C1 dama, e aí não tem como ele defender. Pô, mas o cara lutou ainda, hein? Eu dei ali a esperança pra ele e ele foi lutando bravamente aí na partida. Vamos fazer agora C1 dama. E agora dá mate aí nos próximos lances. Caramba, a partida foi longa no fim, hein? Vamos ver aqui, fazer uma rápida revisão do que rolou. Com defesa francesa, variante das trocas, joguei de uma forma ativa ali com C5 e C4, ganhando um pouco de espaço. O computador acho que já está um pouquinho melhor para as pretas, por conta do espaço. Se for ver, o cara jogou muito bem ali a parte da abertura, cometeu nenhum erro grave na posição. Mas aqui ele começa a perder a iniciativa, porque depois de G5, bispo G3, especialmente esse lance passivo, H3, faz ele perder a iniciativa, que agora eu começo a atacar ali o peão de G3, começa a ter umas ameaças diretas. E olha só, o torre E3 ele não curte tanto, pelo jeito tem um lance ainda melhor do que esse torre E3. Mas torre E3 parecia tão bom, inclusive tá com vantagem decisiva ainda na partida. E aí vem um erro praticamente decisivo dele, que ele me entrega um peão. E tá aí, uma posição bem perdida. Na sequência, dama E7. Olha, ele ainda tinha um recurso, bispo por C4. Xadrez sempre tem recurso, né? Mas aqui a posição dele já é muito perdida, completamente perdida. Vai cair mais material. E já não tem muito o que fazer. Mas ainda entregamos uma peça ali na frente. O que poderia ter dado uma esperança, mas você vê que a posição é tão perdida que a barrinha nem mexe. Continua ali 4 pontos de vantagem, então realmente não tinha muita para onde correr na posição. Mas é isso, gente. Com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, que tenha aprendido mais. Deixa aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.